Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Recentemente, eu assisti uma minissérie de 5 capítulos falando sobre a vida de Santos Dumont. E uma das coisas que você pode observar na vida dele é que ele foi um homem teimoso. Desde sua infância, ele dizia que para os amiguinhos, brigava com eles, porque ele dizia que o homem pode voar. E os amigos falaram, claro que não. E ele provou que dava, né? Inventou um balão, depois uma forma de dirigível, finalmente o avião. Foi uma vida extraordinária. Eu gostei tanto que eu assisti 3 vezes, para vocês terem uma ideia. Bom, esse tipo de teimosia, todos têm, ou alguns têm, e acaba conseguindo até bons resultados, mas nós não podemos ter um tipo de teimosia que Israel demonstrou demais para com Deus. A teimosia espiritual, que se transforma em orgulho. Jesus, olhando para Jerusalém e chorando, ele disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês embaixo das minhas asas, assim como uma galinha protege os seus pintinhos. Porém, nós sabemos o resultado de tanta insistência da parte de Deus, de tanto amor da parte de Deus. Israel preferiu e prefere até hoje ficar na teimosia de rejeitar o amor de Deus, de rejeitar o amor de Jesus. Bom, vocês podem dizer, não, mas Jesus no Velho Testamento era Jesus, eles não sabiam, chamavam de Deus só, ou Jeová, ou algo semelhante, Adonai, outros nomes, mas era Cristo. E eles rejeitaram. E Cristo mesmo disse que era ele. Falou, quantas vezes eu quis? Então, foram anos e anos ali, até que Israel rejeitou e se divorciou de Deus. Hoje nós temos um problema semelhante. Nós muitas vezes somos teimosos para com Deus, quando Ele diz que é uma coisa que deve ser feita e nós queremos fazer outra. Dificilmente alguém se submete à palavra de Deus depois de ter passado muitos anos enraizado em tradições, na mentira e coisas semelhantes. Infelizmente, o meu canal é tão novo, mas eu já testemunhei pessoas que receberam a oportunidade de ouvir a verdade da palavra de Deus e taparam seus ouvidos por teimosia e preferiram escolher, mais uma vez, a mentira. A mentira que não tem base bíblica. A mentira que desagrada a Deus. As pessoas chegam ao ponto de teimosia, a tal ponto que elas já não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo falando com elas. Foram muito longe, se prenderam demais nisso. Sabe que o ser humano, ele tem muito mais dificuldade em desaprender alguma coisa do que em aprender alguma coisa. E nós já falamos aqui no canal muitas coisas sobre desaprender. Olha, você tem que desaprender a idolatria, você tem que desaprender a bruxaria em todas as suas formas, você tem que desaprender a comunicação com os mortos que Deus rejeita. Então, isso para muitos eles preferem até morrer no pecado, morrer distantes de Deus, do que se submeter à palavra explícita de Deus. Então, o homem ele prefere acreditar, por exemplo, em Chico Xavier, do que acreditar na palavra de Jesus. E não venham me dizer que os dois pregaram a mesma coisa, porque eles não pregaram a mesma coisa. É só fazer uma análise, não precisa ser nem muito profunda, para ver que a mensagem dos dois não é a mesma. Deus não fala a mesma mensagem que o Papa fala. Suas mensagens são muito diferentes. E desde a época da Reforma, o mundo vem sido advertido a não ouvir aquilo que o Papa fala, porque ele fala
contra a palavra de Deus. Mas a pessoa se apega, ela não quer saber. Se ela nasceu no catolicismo, ela vai morrer com o catolicismo, mas não vai ceder à palavra pura de Deus. Já os muçulmanos não vão ter problema com isso, porque eles não nasceram num país católico, não é interessante? Porém, eles colocam Maomé acima de Jesus. Então, a tradição sempre pesa muito mais para as pessoas do que a palavra inspirada de Deus. Isso vai gerando essa teimosia. São teimosos em ouvir o que Deus tem a dizer. Isso causa muita tristeza a Deus. O apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não entristeçais o Espírito. E o Espírito Santo se entristece demais quando a pessoa, depois de ouvir a verdade, quer continuar voluntariamente no erro e voluntariamente na mentira. Muitos vão morrer por causa da preguiça espiritual. E morrer, que eu estou dizendo, não é essa morte temporária. A morte temporária, todos vão morrer. Eu estou falando da morte eterna. A morte eterna, de eterna separação de Deus. E são tão teimosos que eles têm certeza que mesmo contrariando aquilo que Deus fala explicitamente, eles têm certeza de que estarão no reino de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou isso em praticamente todas as igrejas que ele abriu na Ásia, né, e até na Europa. Examine os textos, você vai ver como as pessoas eram teimosas. Né? Israel rejeitou Jesus por causa da sua tradição, da sua teimosia. Né? Eles queriam que Jesus lavasse as mãos não sei quantas vezes antes de comer, e queria que Jesus respeitasse o sábado do jeito que eles falaram, não do jeito que Deus mandou observar. Né? Então você não podia no sábado andar mais que 2 milhas, se não me falha a memória. Onde está isso na Bíblia? Não está, mas eles inventaram. Né? Até hoje em Israel não se pode usar o elevador de sábado. Né? Está na Bíblia? Não, mas essa tradição, essa teimosia, né? A pessoa tem um coração duro, ela é uma pessoa má, muitas vezes perversa, ela se sente superior às outras pessoas. Isso no sábado pode, mas usar elevador de sábado não pode. Então, eu faço um apelo aqui nesse vídeo. Se desapegue a tudo o que Deus diz que você tem que se desapegar. Por que ainda insistir na teimosia? Por que ainda insistir na tradição? Por que ainda dizer que existem outros deuses além de Jesus? Ah, mas eu não chamo de Deus. Você adora, sabe? Se você adora uma imagem, você fica curvado diante de uma imagem, isso para Deus é uma blasfêmia. Isso é ofensivo a Deus. Isso é ofensivo. Entendam isso. Se desapeguem às tradições humanas. Creia na pureza do Evangelho. Não seja teimoso. Quando nós somos teimosos, vamos ficando cada vez mais endurecidos na teimosia, nós deixaremos de ouvir a voz do Espírito Santo. Infelizmente, vou falar claramente, sem mimimi. Tem vários pastores aí que querem agradar as pessoas só para tê-las na igreja. Eles não estão preocupados com a ida delas ao céu. Estão cheios de mimimi. Não, está tudo bem, está tudo certo. Fica assim que está bom. Essas pessoas estão se afastando tanto de Deus. Muitas já não ouvem mais a voz de Deus. Muitas já não ouvem mais o Espírito Santo. Já ficaram presas às tradições, aos seus ídolos, à sua teimosia, à sua opinião, a opinião humana, acima da, mais uma vez, explícita palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.
que possamos ser humildes, que possamos ser submissos àquilo que Deus diz, mesmo quando nós não concordamos com Ele. Essa é a minha oração. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Se você ama a verdade, faça parte desse canal, porque Deus vai te revelar muitas coisas que hoje em dia estão sendo abafadas a fim de deixarem as igrejas cheias de pessoas não convertidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.